Abre o 15, 1 Samuel 17, continuando. Davi foi enfrentar o gigante Golias não com as armas comuns, mas com o nome do Senhor Jeová, o nome de Adonai. Davi não confiou na sua própria força, porque ele era um menininho diante de um gigante. Não confiou nas suas armas, ele confiou em Deus. Isso é uma lição para a gente. Qual é a lição? Que quando nós temos um problema que nos parece impossível de ser vencido pelos meios normais, nós só podemos recorrer a um único meio, que é o nome de Deus. A palavra de Deus diz que o nome de Deus é uma torre forte e o justo corre para ela e encontra abrigo. Davi era um homem de Deus, ele tinha o Espírito de Deus. Então, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não deve nem esquentar a sua cabeça. E isso eu estou falando para mim também. Entrega nas mãos do Senhor, confia nele e o resto ele fará. Foi isso que Davi fez. Olha o que ele falou. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, ou seja, armada até os dentes, com todas as armas de um exército. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o que manda em todos os exércitos, nos céus e na terra. Jeová Savaot. Esse é o Todo-Poderoso. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, que é o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Porque, na verdade, ele estava afrontando, era o Deus deles. Não, mas que lançou maldição pelos deuses dele, o filisteu, contra Golias, contra Davi. Aí Davi continuou. Hoje mesmo o Senhor Adonai te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Glória a Deus. A glória é toda para Deus. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel que luta por Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. O Senhor salva, não com espada nem com lança. A vitória não vem do mais esperto, do mais rápido. A vitória vem de Deus. Ele é que dá a vitória. Não é do mais inteligente, do mais capaz. Que às vezes até o que não é mais capaz recebe a vitória. Acontece uma coisa e tudo muda. A expectativa inverte. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Foi de encontro ao problema. Foi enfrentar. A pessoa não pode ter medo, não, tem que enfrentar. Correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Caiu o problema. Caiu. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra que ele pegou do riacho, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Cortou a cabeça dele com a própria espada dele, porque ele não tinha espada. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram.
Que história maravilhosa! Então, os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Nossa, deve ter gritado. É! E perseguiram os filisteus até Gade e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gade e Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e eles despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, de Golias, e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Depois essa espada ficou guardada em outro local e tal. Pegou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Jerusalém, nessa época, ainda não era totalmente de Davi. Davi depois foi conquistar a parte dos jebuseus. Ele devia ser alguma parte que já era deles, mas não completamente. Depois Davi conquistou completamente, derrotando os jebuseus, que a cidade de Jerusalém antigamente chamava Jebus, por causa dos jebuseus, que era o povo que morava lá. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Ninguém sabia de onde que tinha saído Davi. O Saul conhecia Davi, mas já devia ter esquecido o nome do pai dele, ou nem estava aí pro nome do pai dele, queria nem saber o nome do pai dele. Nem o comandante sabia, não sei de quem ele é pai, que era o pai que determinava a descendência. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença do rei Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Nossa! Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé belemita, de Belém de Judá. Que lindo, hein?